Quanto mais você lê a Bíblia, mais fé vai entrar no seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você sabe por quê? Quanto mais você lê, mais você vai entender que aquilo ali não pode ter sido feito por mão de homens. Não existe a possibilidade. Você fica pensando, não, matematicamente, qual a possibilidade disso acontecer? É quase zero, né? Então, na verdade, é isso, tá? A fé é o impossível, né? E aí a gente crê que Deus, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente crê que tudo que está na Bíblia se cumpre. Então você crê que Deus salva. Você crê então na obra de Jesus para salvar a humanidade. Opa, se nós acreditamos em tudo isso, nós estamos com um problema sério, porque tem a tarefa missionária que nós aceitamos no combo da salvação. Você prestou atenção lá no combo? Sabe o que é o combo? Um conjunto de coisas? Pois é, lá tinha salvação, libertação, lá tinha, tá? Um monte de coisa e entre elas estava a missão da igreja, né? A tarefa missionária para cada crente, né? Tem uma tarefinha que veio ali, né? Desembrulhou o negócio meio rápido, não viu o que tinha no combo, né? É uma porção de coisinha lá, tá? Não é uma brincadeira não, é uma brincadeira séria, né? Então, a tarefa missionária está lá, no propósito, na vontade de Deus, tá? Na obra de Deus para nós, tá? Então, missões é um resultado natural da obra de Cristo, né? De quem faz a obra de Cristo, então ele vai naturalmente fazer missões. Então, essa é a obra principal. Às vezes a pessoa pensa, não, quando fala de obra, está falando de ser o diácono da igreja, de limpar, de pregar o banco, de colocar cerâmica. Isso também é obra, são obras boas, né? Manter a igreja, né? Fazer a igreja, o templo, funcionar e tudo. Mas isso é tarefa para uma, duas pessoas. Na igreja tem muitos, né? Para resolver uma tarefinha dessa aí é rapidinho. A tarefa da igreja é muito maior, requer muito mais planejamento do que isso, muito mais ações do que isso, tá? Então, nós pela fé, nós crescemos o nosso desejo, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o fundamento, é fundamental para a vida cristã. Não tem jeito de chegar a Deus, né, sem fé. Então não tem nenhum trabalho espiritual que não seja de fé. Tudo que a gente fazer, faça pela fé. Então é isso que Deus nos manda trabalhar assim, tá? E a obra de evangelismo, a gente também precisa mudar o ponto de vista, a maneira de ver o trabalho, né? Muita gente trabalha na obra evangelística visando ganhar alma. E às vezes isso é pregado nas igrejas, na hora de preparar, gente, vamos preparar aqui para ganhar alma. Aí vai lá, prega e não ganha ninguém. Aí a pessoa fica frustrada, fala, mas não ganhou ninguém. Pois é, o nosso trabalho não é ganhar almas, o nosso trabalho é anunciar o evangelho. Você tem que fazer um trabalho sistemático de anunciar o evangelho. Esse negócio de ganhar alma, tem época que ganha muita, né? Tem época que não ganha ninguém. Há 2 anos atrás você não ganhava ninguém. A igreja passou, eu estava preocupado com os batismos lá atrás, não estava batizando ninguém. Agora, se a gente, né, com a serva que Deus fez, agora dá para nós pescar uns peixinhos, tá? Pescador, ó, o negócio está cevado agora, porque as pessoas estão com o coração mole, né? Então vai dar para batizar uma quantidade maior de pessoas. Então não é a gente que determina isso, né? Deus dá uma ajudazinha, ele está ajudando aí, ó, tá? Quem não está vendo é porque não quer ver, né? É até difícil falar disso, que as pessoas ficam, mas tratar de um assunto desse, né? Eu estou tentando ser o mais claro e objetivo possível, tá? Porque Deus não perdeu o controle. Ele está vendo todas as coisas. Os que tá indo, que é crente, tá só fazendo a colheita dele, que ele faz normalmente. Todos nós vamos morrer. Um morreu agora, outro morre depois. Aí depois morre, aí ó, foi falado disso, morreu. Morre, todos nós fazemos parte, né? E vai morrer em algum momento. A Esther, né? Deus livrou a Esther com o povo dela todinho, mas depois morreu todo mundo. Deus só deu uma antecipada para mostrar que ele está no controle. Então Deus tem o controle de todas as coisas. E agora, no meio da situação, nós temos que agir, né? E como é que nós vamos agir?
Tá difícil até de tirar os crentes de dentro de casa, né? Para fazer alguma coisa. Né? Então é aí que eu falo que tem que ter fé, né? Pela fé, ele aceita a salvação oferecida por Cristo. E o outro que ele vai pregar, vai acontecer a mesma coisa. Pela fé, ele vai aceitar também, tá? Porque você vai produzir fé nele através da palavra de Deus. Então a fé não é só um meio de obedecer, mas é o principal ato de obediência, tá? A verdadeira obra missionária bem-sucedida, tá? Ela tem que ser bem-sucedida, né? Porque ela é de Deus, ela é, né, é espiritual, ela só pode ser feita por homens e mulheres de fé, tá? Que conhece a Deus, que aprende a se apropriar, tomar posse das promessas, tá? Essas pessoas. Eu costumo pregar, ensinar que para ganhar alma tem que amar as almas. Você não ganha ninguém se não amar. Se for lá, né, querendo julgar, querendo, você vai para o inferno com essas roupas, com essas suas imagens, tudo, não vai ganhar uma alma. As pessoas percebem. A gente não se comunica não é só com palavras, não. As pessoas percebem se você tem interesse por ele, se você o ama. As pessoas percebem, tá? Então, para ganhar a alma precisa amar, precisa ter fé, tá? Bom, no finalzinho da página 29 tem a grande comissão. O que é essa grande comissão? Foi a última instrução dada por Jesus depois de ressuscitado, tá? Ele ordena, está no finalzinho dos evangelhos. Você vai ver isso em Marcos, você vai ver isso em Mateus, lá no finalzinho, tá? Então, essa instrução de Jesus, né, foi a instrução final. Antes dele voltar para o Pai, ele falou, não, deixa eu deixar aqui uma orientação para vocês. Perguntou aí, José? Eu estava pensando aqui agora, uma hora a igreja está preparando, né? Exatamente, ela já devia estar preparada para esses momentos, né? Mas se não está, aí o que aconteceu? A pandemia durou um ano. Você fala, Deus vai abençoar e vai acabar com ela. Aí o povo não se mexeu, aí dura mais um ano. Por quê? Tem mais um ano para preparar. Aí todo mundo em casa, não precisa trabalhar nem nada. Hora boa de preparar, né? E tudo. E por aí vai. Aí Deus vai dando as oportunidades para nós e nós acabamos não nos apropriando delas, né? Então, falha nossa, né? Então, Deus está dando as oportunidades para nós. É uma oportunidade de ouro essa aí. Bom, então, o que Jesus faz? Ele ordena os discípulos, né, que espalhassem os seus ensinamentos para todas as nações do mundo, tá? Mateus 28, 18 a 20. E ela se tornou a referência central sobre o trabalho missionário. Pastor Júnior, Sim, desculpa interromper, mas só uma perguntinha pro senhor. pergunte. Falando sobre o amor, né? Você não acha que a igreja hoje está preparada para receber as pessoas que estão lá no mundo? Por exemplo, se a pessoa chegar tatuada na igreja, com as roupas bem mal vestidas, os crentes nossos aqui, será que como é que eles recebem essas pessoas? Onde está o amor delas? Muito mal. A igreja não está preparada para isso. Pois é. Não, e ela não está preparada para isso que eu estou falando aqui, ó. Olha, pensa, raciocine comigo. Se toda a igreja estivesse se preparando agora para o grande trabalho missionário que vem pós-pandemia, ação de retomada, né? As igrejas estão olhando para o que tem, mas não perdeu ninguém, não precisa retomada. Gente, olha, presta atenção. A igreja tinha que estar se preparando agora, aproveitar esse momento para preparar os seus obreiros, os seus missionários, para a hora que liberar isso, o povo está tudo quebrantado. Deus deu uma moída na turma aí, ó, e deixou eles molinhos lá para nós só chegar lá e pescar. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Vai ser a maior pesca do planeta quem entender isso, né? A igreja que entender isso vai colher mais que as outras tudo. Vai encher a igreja, né? E quem não entender, vai assim mesmo, a pandemia e tal, e vai na conversa da mídia, vai na conversa do povo e não está prestando atenção na grande oportunidade. Nós não precisamos juntar, aglomerar e nem nada para aprender, não. Nós estamos trabalhando aqui, ó, nisso. Nós estamos trabalhando nisso aqui, tá vendo? Então, muita gente
Olha, a hora que voltar da pandemia aí, façam eventos, cobrem dos seus pastores aí e busque o povo, que o povo vai estar quebrantado, vai estar prontinho para chegar o evangelho neles lá. Então, se prepare, tá? A igreja tem que estar preparada para isso, porque ela é a missão dela, tá? Bom, conforme Peters, né? O Peter de novo, ao analisar a grande comissão, a de Mateus, porque a de Mateus é diferente da de Marcos um pouquinho, ela é mais detalhada, tá? Descobrimos 2 imperativos que dão sentido à comissão, tá? Eu estou na página 30. 2 imperativos que dão sentido a essa grande comissão. A grande comissão é Deus nos comissionando para ir pregar o evangelho, nos enviando, nos mandando, nos ordenando, tá? Esses são encontrados em Marcos e em Mateus, né? Nas palavras fazei discípulos e pregar o evangelho. Em Marcos você vai ver pregar o evangelho, em Mateus você vai ver fazer discípulos, que é um pouco mais detalhado. O foco de Marcos era em pregar o evangelho e evangelizar. O foco de Mateus era fazer discípulos, né? Ou seja, plantar igrejas, ou seja, abrir novas igrejas. Nesse sentido, a Bíblia enfatiza tanto um quanto o outro. No caso, é para ter o equilíbrio, né? No caso de Mateus, que Mateus estava falando para uma classe e Marcos estava falando para outra classe, né? Era diferente o objetivo. Mas eu gosto desse de Mateus, porque está falando com os judeus, está falando com o povo de Deus, né? Da época lá, né? Porque fazer discípulos é você ter um pós-evangelismo, você fazer o trabalho de integração na igreja. Porque, olha, se vocês estiver pensando, né, quando eu falo em preparação do evangelho, quando eu falo que a igreja tem que estar preparada para o final da pandemia, é porque se você fizer uma grande colheita lá e pegar um monte de peixe, esses peixes vão estragar tudo na sua mão, que você não tem freezer para colocar eles, você não tem como sustentar eles, você... Tá vendo? Você tem que fazer uma mega preparação de doutrinas fundamentais, de integração do novo crente à igreja, porque do mesmo jeito que você vai ganhar, você vai perder se não estiver bem preparado, tá? E isso é o fazer discípulos, tá? É o trabalho pós, tá? Não é só o trabalho de ir lá e evangelizar. Porque se for lá e evangelizar e muita gente ficar crente, a igreja que vai sair na frente é a que estiver preparada para receber. Que é isso que a irmã Lucineide acabou de falar aí. A igreja que está preparada para receber o povo é essa aí que vai sair na frente, para dar a elas o alimento, para dar a elas as doutrinas fundamentais pós-evangelismo, tá? Porque o evangelismo não termina na hora que a gente anuncia o evangelho, ele está começando ali e a igreja tem que estar pronta para recebê-los lá. É só pensar um pouquinho, ao tanto de gente que tem na igreja. Uma porcentagem muito pequena tem o dom, tem a disposição, tem de ir lá e pregar o evangelho. Os outros querem ficar dentro da igreja. Então, acho um trabalho dentro da igreja de preparar os novos crentes, né? De ensinar música, de ensinar teologia, de integrar, de visitação, de comunhão dos santos. Alguma coisa a pessoa consegue fazer. A gente tem criatividade, tanta criatividade para fazer as outras coisas, né? E a igreja está ficando, eu estou preocupado com a igreja, que ela está ficando muito certinha, muito retinha, fazendo só aquilo, aquelas mesmas coisas, do mesmo jeito. Aí entra ano, sai ano, aí a escola dominical está do mesmo jeito, o culto de ensino está do mesmo jeito, as pregações, está tudo igualzinho. Cadê a nossa criatividade? A igreja era para ser um organismo vivo, né? Atual, crescente, né? Lá na empresa a pessoa tem tanta habilidade, né? E ele acha soluções, ele dá novas ideias, a empresa está crescendo, está desenvolvendo. Aí chega na igreja aquele negócio retinho e ele nem não, eu não vou me envolver muito, eu vou ficar meio por fora aqui. Pois ele devia estar se envolvendo lá na igreja. Deus lá no mundo prepara a gente para o trabalho na igreja. Eu fui preparado lá. Eu fui dar aula no Senac, o Senac me preparou, pagou curso para mim, me deu os melhores eu tive os melhores professores de Goiás para me ensinar. Para que vocês acham que foi isso? Foi para mim ganhar dinheiro? Para mim ir para o mundo ganhar dinheiro? Não, foi para mim vir trabalhar aqui, ó, com vocês. Deus me preparou lá,
tá vendo? Então eu tenho que usar agora a minha criatividade aqui. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né? Eu sou especialista em Linux, eu só uso Linux no meu computador. Eu dei aula de Linux lá, eu dava aula de tecnologia. Eu fui convidado para fazer grande trabalho em Brasília, né? Em outros estados aí, para trabalhar com informática, com TI. Eu larguei tudo por causa da igreja, porque eu dei o sentido. Também não estou falando isso para me gloriar, não tem nada que me gloriar. Era para estar ganhando dinheiro lá se eu tivesse ido para lá e muito. Tá? Eu estou falando como testemunho para vocês, tá? Eu dei a minha prioridade, eu usei a prioridade que Deus me deu, né? E coloquei em prática. O que eu estou fazendo aqui é priorizando o reino, tá? Porque eu acho que essa é a minha obrigação e eu ensino isso para vocês. É claro que eu não espero que vocês façam o mesmo, né? Que saia do serviço igual eu fiz e vai, né? E vai para a igreja para fazer o trabalho aí. Né? Porque cada um no seu ponto aí, mas eu dou prioridade, né? Por isso eu posso falar, por isso eu tenho autoridade para falar para vocês aqui disso daí, tá? Na página 31, sobre a grande comissão ainda, ela é mais do que apenas uma comissão entre muitos mandamentos, tá? É mais do que apenas mais um mandamento. Ela é singular, né? Ela é única, né? Como o mandamento do Senhor ressuscitado, tá? Os outros mandamentos, tudo veio de Jesus, ou veio lá do Velho Testamento, né? Esse aí veio depois da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou e ele foi visto ali, e depois ele deu, no finalzinho do Evangelho, que ele deu essa ordem aí, tá? Então, essa ordem aí é especial, ela foi atualizada de uma forma ou de outra, né, pelos 4 evangelhos aí, cada um apresentando a partir do seu próprio ponto de vista, é claro, e com sua própria ênfase. Então, esse devia ser o trabalho mais importante. Olha, o que é mais importante? Vou deixar por último para falar para vocês o que é a parte mais importante da igreja. A parte mais importante da igreja não é se reunir, construir templo, fazer, né? É pregar o evangelho. Se fizer isso, vai juntar gente, vai ter recurso para construir, se for o caso, né? E se a igreja se dedicasse à missão dela, ela nem precisava ficar se preocupando, né? Não é tarefa da igreja construir templo e tal. Se ela se preocupasse em evangelizar, em ganhar as pessoas, as coletas que tiraram dali, dava para pagar profissionais para fazer isso e tudo, gente para, né? Aí a igreja fica tentando, tentando resolver todos os problemas, e o problema que ela tinha que resolver às vezes fica a desejar. Às vezes é por isso que é o problema da missão integral, tá? Por isso que tem mais problemas, né? Tem outros problemas na igreja que eu nem quero tocar neles, porque senão a gente vai mexer com uns peixinhos maiores aí e tal, mas é essa a questão, tá? Nós temos que ter um objetivo, um foco. Nós temos que ter uma prioridade, tá? A igreja precisa definir prioridade, fazer lá o seu projeto doutrinário, seu projeto evangelístico e colocar em execução. Não é tão difícil assim. Faz um projetinho lá para o ano. O que é que eu vou fazer esse ano? Faz para metade do ano, daqui de julho até dezembro. O que é que eu vou fazer? Olha, eu vou ministrar essa é aquela doutrina fundamental, vou colocar aqui umas datas mais ou menos só para segurar lugar, mas vou fazer, colocar as pessoas para fazer essas visitas, essa e aquela, fazer tantos cultos nos lares, uma ação lá no ar livre, outra aquilo, bota tudo no papel e distribui as tarefas e dá prazo de execução e responsável por elas. É isso que a igreja tem que fazer. Se tivesse fazendo, ela já estava lá na frente. Já tinha, né, dobrado o espigão, como diz o caipira. Tá? Bom, então qual a finalidade da grande comissão? Na página 32. A grande comissão é dada a nós por cada um dos 4 evangelistas. Tá aí a listinha para vocês estudar a grande comissão, tá? Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Cada um de um jeito, mas todos 4 falou da grande comissão, tá?
e nos Atos dos Apóstolos, né? No Atos 1:8, aquele famoso Atos 1:8 também é a grande comissão, tá? Então, destaca-se no ministério de Paulo, registrado em Atos, é uma identificação dos fiéis com Cristo, né? Em realizar o propósito divino, né? Como se desenrolou no impulso missionário no Antigo Testamento, né? E encarnada no Senhor. Engraçado não, é um milagre isso, né? Que Deus, quando a gente resolve fazer esse trabalho aí, nada pode impedir. Nada pode impedir. Eu tenho por experiência própria, estava trabalhando no interior, evangelizando na cadeia, fazendo uns trabalhos evangelísticos lá, e de repente aconteceu da polícia desbaratar uma quadrilha que tinha um laboratório de drogas muito avançado lá na cidade. E prendeu lá 4 pessoas, uma mulher e 3 homens. E esse povo ficou muito vigiado lá, com segurança máxima, trouxeram policiais das outras cidades vizinhas, tudo lá, era no interior, e ficou vigiado lá dentro do fórum, que era o lugar mais seguro que tinha lá na cidade, botou eles lá dentro, lá no meiozinho, né, num lugar secreto lá, e ficou lá sendo vigiado esse povo até chegar uma comissão de Goiânia lá, com veículos apropriados para fazer o transporte, porque um laboratório daquele tamanho, é claro que tinha muita gente grande ligada nisso, né? E me bateu no coração um desejo missionário de ir lá evangelizar aqueles 4. Possibilidade era quase zero, né? E eu saí da minha casa com a Bíblia debaixo do braço às 9 da manhã e fui lá na porta do fórum e solicitei uma audiência com o juiz que estava por ali, que ele estava preocupado, com medo de gente invadir ali e tentar resgatar esses traficantes e tudo, né? Eu pedi uma audiência com o juiz, falei com o juiz que eu queria levar uma palavra de Deus para aquelas pessoas, e sabe o que aconteceu? O juiz autorizou. Ninguém podia ir lá, ninguém tinha autorização para ir lá onde ele estava. Eu tive com o evangelho na mão, com a palavra de Deus na mão. É porque sou eu? Não, é porque é o evangelho, porque a palavra de Deus é um teste para nós sabermos que Deus está nesse negócio. Eu entrei lá, preguei para eles e eles choraram, os quatro, quebrantaram, mas choraram de derramar lágrima no chão. A mulher chegava a soluçar, tá? Eles ficaram separados, tá? E eu fiz um atendimento individual com eles. E isso foi um grande marco no meu ministério, porque eu almejei uma coisa que eu podia ficar na minha. Eu falei, não, vou ficar aqui em casa, vai que aparece bandido aí e vai lá tentar resgatar esse povo lá, e talvez eles não tivessem ouvido o evangelho. Hoje, provavelmente estão presos aqui em Aparecida, né? Mas receberam a semente do evangelho. Vai saber se alguém desses aí não aceitou Jesus, né? Nessa situação. Não é a minha missão ganhar alma, a minha missão é pregar o evangelho. E eu fui lá e preguei para os 4, tá? Então é isso a comissão. Então Deus colabora com a nossa missão. Se a gente resolver falar, não, eu quero ir, eu quero fazer, Deus vai abrir a porta, você vai lá e vai fazer, tá? Então, isso destacou no ministério de Paulo, dos apóstolos, e todo mundo ali. A ordem de pregar o evangelho a toda criatura são ordens de marchar, né? De marchar e evangelizar o mundo. É um comando do exército, né? É uma autorização divina, né? Para sermos embaixadores de Cristo a todas as nações do mundo. E muitas vezes Deus preparou para mim chegar. Eu já levei susto, né? Tinha um rapaz que estudava na Universidade de Salgado, e eles faziam as formaturas deles em massa para economizar dinheiro. Eles botavam todo mundo junto. E tem um lugar lá no Setor Bueno que cabe umas 5.000 pessoas. E eles alugaram esse lugar lá no Setor Bueno para fazer lá a festa. Aí fizeram o tal do culto ecumênico. Aí os crentes ficam, né? Ah, mas ecumenismo e não sei o que tem. Pois é, foi um padre lá falou, foi um espírita falou e fui eu e falei. Só que o padre falou a palavra dele, o espírita a palavra dele e eu a minha. Porque eu tinha no convicção.
Ecumenismo é quando você concorda com o que o outro está falando, com o que o outro está fazendo. Quando é que eu vou ter outra oportunidade de pregar para 5.000 de uma vez? Pois eu tive essa oportunidade lá no Setor Bueno. Eles me convidaram, eu aceitei, fui lá e falei. Né? E às vezes muita gente até me criticou na época, pastor doido, né? Vai se meter com esse povo aí e tal, e né? Não é igreja, isso o povo lá, não quero saber, eu já preguei no meio de autoridade, já preguei em qualquer lugar, se me convidar para ir lá no centro de Macumbaria, eu vou, porque eu sabe o que eu vou levar para eles? A palavra de Deus. Se é eles que estão precisando, por que eu vou me esconder, né? E por causa de tradição, por causa de crítica, eu vou deixar de fazer o que Jesus ordenou, né? Vou pregar o evangelho. Se alguém aceitar, aceitou. Se não aceitar, né? Naquela noite lá até o padre que já quase que aceita Jesus. Pior que eu saí lá de dentro, ele me abraçou, me cumprimentou muito bem, passou que palavra, que coisa boa. Então pronto, aí o padre já foi evangelizado também, né? Então é assim, nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos a autorização de Deus, nós temos a ajuda de Deus, nós temos a força do Evangelho, o poder da palavra. Agora é nos preparar, estar pronto, com a carga boa de Bíblia, né? Porque nós vamos precisar disso. Né? A força dessa ordem é evidente, da ordem de ide e pregar o Evangelho. Não deixa dúvida, né? Ninguém pode contestar isso. Crente tenta contestar isso de todo jeito. Não é bem assim e tal, as coisas estão difíceis, não sei o que tem. Pode tentar, mas não tem contestação, não tem não tem como correr da grande comissão. O Senhor nos mandou fazer. Né? Se não fazemos, é por nossa própria conta e risco. Na página 33, ele diz que a grande comissão é uma bússola. Tá? É uma carta, é um plano, né? Ela produz verdades e princípios preciosos para guiar a igreja, né, na evangelização e definir os termos, né, os aspectos do ministério da igreja. A igreja precisa fazer isso, preparar e enviar os seus missionários, os seus obreiros. Tá? Nós temos aí o Ken também, o Ken Hempel, né? Hempel. Em Atos, ele comenta que em Atos dos Apóstolos o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. Tá? Não havia liberdade de pregar abertamente o nome de Jesus, conforme mostra Atos 4. Tá? A religião dos hebreus, dos judeus, era o judaísmo. E os cristãos eram considerados uma seita, né? E eles então se reuniam nas casas dos novos crentes, não tinha templos, né, cristãos como temos hoje, né? Não havia belíssimas catedrais, né, que levaram séculos, né, para serem construídas, é claro que não tinha ainda, né? Não tinha tempo para apreciar a arquitetura das igrejas, né? Hoje, em vez do evangelho, as pessoas estão querendo apreciar a beleza das igrejas, estão querendo fazer o casamento lá para a foto ficar bonita, as filmagens ficar bonitas, né? E aquele povo lá não tinha tempo para isso, não. Eles estavam ocupados evangelizando, tá? Eles estavam lá onde os pecadores estavam. A igreja dessa época era uma igreja fervorosa, evangelística, missionária. Os cristãos expunham as suas vidas, né? Nas arenas, nos circos romanos, onde eram jogados para lutar com as feras e até mesmo mulheres e crianças, né? Era uma perseguição tremenda, né? Nesse Coliseu, nessas coisas lá. O Nero, né? O imperador Nero, ele escrevia peças, ele era um teatrólogo, né? Ele escrevia peças. Então, quando vocês vê falando que jogou os cristãos para as feras, não era para pegar o cristão e jogar para as feras, não. Aquilo lá era uma novela, era uma peça teatral. E na peça teatral, o leão atacava a pessoa, e a pessoa que punha lá era o crente, o leão era de verdade. Então, era isso que acontecia, era para entretenimento, é o precursor da novela que hoje era aquilo lá, o Coliseu, tá? Então não era assim, tem um monte de condenado ali, vamos jogar isso para os leões ver. Não, tinha uma história por trás daquilo, tal.
as pessoas estavam ali com dó dele, porque, né, o leão comeu, porque ele fazia parte da história e tal. Era desse jeito. O Nero chorava assistindo essas peças, segundo os historiadores, tá? Então, era essa a situação da igreja, tá? Era perseguida nesses termos, escondidamente, né? Ela ficou conhecida, essa época ficou conhecida como o tempo dos mártires, né? Porque muitos cristãos preferiam ser morto do que negar a fé. E hoje não tem perseguição, mas também não tem gente disposto a lutar desse jeito, tá? Então vários bispos aí, vários homens de Deus pagaram um alto preço por ser cristão, né? Entre eles o Policarpo, que é esses são os patrísticos, tá? Que é os pais da igreja, né? Policarpo, Justino, Mártir, Irineu de Lyon, Clemente e tantos outros, tá? Que foram mártires aí depois do período apostólico. E até no tempo apostólico também, os apóstolos também aconteceu a mesma coisa, tá? Com exceção de João, né? Sim. Sim. Ultimamente, né, a igreja ela não ensina os crentes a morrer, né? Exatamente. Não tem muito essa necessidade hoje, né? Mas ela devia ensinar que a pessoa tem que fazer o que tiver à mão para fazer pelo Evangelho, que o Evangelho é prioridade. Como a igreja ensinava isso para os crentes, eles até morriam por isso, entendeu? Mas o ensino é o mesmo, tá? A prioridade é a mesma, né? Então a prioridade não pode ser a nossa vida, o nosso bem-estar, né? A prioridade é o reino, trabalhar para o reino, tá? Naquela época, chamar César de Senhor equivaleria a reconhecer César como divino. Os imperadores, os governantes daquela época, eles se consideravam deuses, tá? Mas os cristãos não admitiam nenhum senhor que não fosse Jesus, né? Por isso eles eram perseguidos, porque eles não se ajoelhavam, não se curvavam diante do imperador como se fosse um deus, tá? Depois, em 313 da era cristã, né? 300 anos depois